Voltamos com Família na Real aqui pela TV Cidade Verde. Quer ver algum tema específico sendo debatido aqui no programa? Então mande sua sugestão para a gente. O nosso contato é o 9866-0001 ou você pode só apontar a câmera do celular para este QR Code que aparece aqui no vídeo, que vai direto para o nosso WhatsApp. Bem, nós vamos continuar então tratando sobre relacionamento amoroso com a doutora Cilele, maravilhosa, um bate-papo excelente, um tema que traz muito, é um tema muito rico, não é, doutora? A gente conversa sobre uma coisa aqui, no intervalo a gente já lembrou aqui de vários outros pontos que são importantíssimos. E eu queria começar a falar sobre um tema, doutora Cilele, que muitas pessoas que são ali, vamos dizer, leigas, que não são da área, falam, né, de uma forma que eu acredito que seja muito superficial. Então, eu queria ouvir de um especialista como você, que é o amor próprio, né? Qual é o papel do amor próprio em uma relação amorosa? Todo. Pois é. Na verdade, o amor próprio, ele é a base para uma relação amorosa saudável. Porque se eu me amo, né, eu vou saber impor limites, eu vou saber dizer não, eu vou reconhecer o meu valor, eu não vou permitir que qualquer pessoa entre na minha vida, eu não vou permitir que essa pessoa que está comigo, ela me dê migalhas, né? Então, quem se ama não aceita migalhas emocionais. Quem se ama sabe dizer não quando tem que dizer não. E se você não se ama, existe uma possibilidade maior de você permanecer numa relação doentia por medo da solidão, por medo do abandono, por acreditar que precisa daquele outro ali para que você seja uma pessoa inteira, porque você não se vê como uma pessoa inteira. Eu detesto aquela expressão cara metade, porque eu acredito que nós somos inteiros, as pessoas que têm que se aproximar e a gente deve permitir que permaneçam na nossa vida, são pessoas que venham não para completar, mas para somar, para nos fazer sermos ainda melhores, né? Sim. Então, o amor próprio, ele é fundamental para que exista reciprocidade na relação. Isso. Porque se a pessoa não se ama, ela vai acabar olhando só para o outro e se abandonando, se esquecendo. Ela vai olhar só para as necessidades do outro na relação, né? E vai viver ali subjugada. E essa subjugação, em algum momento, ela vai cobrar. Porque o autossacrifício, ele gera expectativas. E essas expectativas, quando não são supridas, levam à frustração, à raiva. Então, não dá para permanecer se sentindo bem, feliz, em uma relação em que não exista um equilíbrio entre o dar e o receber. E só existe esse equilíbrio quando eu me olho, me percebo, entendo quais são as necessidades, me trato com carinho, me trato com respeito. E desta forma eu posso também exigir e cobrar que o outro faça o mesmo por mim. E eu acho que você tocou num ponto, Cilele, que é importantíssimo, que é a questão da expectativa. Eu vejo que muitas relações não dão certo, exatamente porque você transfere a responsabilidade da sua felicidade para o próximo. E não existe isso. Então, você ter amor próprio não é você ser vaidosa, não é você ser egoísta. É você realmente se completar. Eu estou bem também em momentos sozinha, eu estou bem, enfim, eu não preciso do outro para eu ser feliz. Como você disse, o outro ele tem que somar. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão da transferência dessa responsabilidade para o outro. Mas isso é muito comum. Muito. Muito. Você acaba, muitas vezes, responsabilizando o outro até pelas coisas que não foram na sua vida, né? Ah, eu sou assim porque o meu marido me trata desta forma. Ah, eu não consegui atingir determinado objetivo porque, né? Estou falando de outras relações também, sim, porque a minha mãe não me deu o amor, o afeto que eu merecia na infância. Então, mas quando eu responsabilizo o outro pelo que acontece na minha vida, eu tiro de mim o poder de mudar, de fazer diferente, porque eu estou sempre esperando que o outro faça algo, né, para que as coisas funcionem na minha vida, e aquilo que eu posso fazer por mim, eu deixo de fazer.
Então é importante você olhar para você e perceber o que é que eu posso fazer por mim. Eu costumo fazer um exercício que parece bobo, mas assim, às vezes eu acordo de manhã, olho no espelho e digo: ei, lindona, o que é que eu posso fazer por você hoje? Hein? O que é que eu posso fazer? Porque a gente fica esperando que o outro faça, né? Tem até a posição imponente que fala, você olha, que é realmente isso. Você se empoderar de conhecimento sobre você mesma, sobre suas necessidades, como a gente conversou aqui. Sim. Porque eu acho que realmente a gente só vai estar inteira numa relação se nós estivermos seguras, né, das nossas necessidades, dos nossos limites, como a gente viu, né, pela questão do que, de fato, a gente entende que vai nos fazer feliz, como você colocou, que muitas mulheres, homens não sabem nem quais são, de fato, as suas necessidades. Daí a importância do autoconhecimento que nós falamos tanto, né? Então eu preciso me conhecer, eu preciso entender quais são as minhas forças, as minhas potências, né? Descobrir também quais são as minhas necessidades para que eu possa sinalizar para o outro de forma assertiva. E também eu não preciso esperar que o outro supra as minhas necessidades emocionais. Eu posso fazer isso por mim. Se eu não recebi a atenção que eu deveria, eu devo me questionar. Bem, eu estou dando para mim a atenção que eu estou cobrando do outro? Muitas vezes a gente fala que o outro não nos ama, mas o que é que eu estou fazendo por mim? De que eu estou me tratando de forma amorosa? Então, essa relação amorosa com a gente, realmente, ela possibilita que a gente deixe até se aproximar da gente pessoas que a gente entende que vai nos fazer bem, né? Sim. E isso acaba sendo uma barreira para os relacionamentos abusivos. Doutora, e a gente vê que muitas pessoas, elas parecem que têm o dedo podre na hora de escolher os seus parceiros. Como a gente falou, repete até padrão, sai de um relacionamento e repete ali o outro. Então, é verdade? Por que essas pessoas, de fato, elas têm esse dedo podre? Bem, as pessoas costumam realmente, nós temos uma tendência de repetir, de fazer as mesmas escolhas, né? Nós buscamos aquilo que é familiar e sim, temos um padrão de escolha amorosa que está relacionada com as nossas vivências desde a infância, está relacionada também com a nossa criação, a forma com que o amor nos foi apresentado pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, né? Então, se eu aprendi na infância que o amor, ele envolve sacrifício, eu vou me vincular e me sentir mais apegada, e aí tem uma química maior com parceiros que cobram isso de mim, né? Então, isso de fato existe. A questão do dedo podre, mas a boa notícia é que isso pode ser mudado. E para mudar esse padrão, né, e eu até peço para os meus pacientes fazerem um exercício. Sim. Eles dizem, não tem dedo podre não, eu faço uma listinha bem aí, dos seus parceiros. Vamos ver que eles têm muito em comum, né? E o que é que eles têm em comum aí? O que é que isso quer lhe dizer? Que tipo de o que é que você está buscando nesses parceiros? E essa busca, ela é inconsciente. Como eu já falei, às vezes a gente busca um parceiro distante, a gente se sente mais atraída por um parceiro frio, né? Às vezes nos sentimos mais atraídos por parceiros que negligenciam as nossas emoções, porque isso é familiar para a gente. É engraçado, não é? Que a gente deveria buscar algo no novo relacionamento que, por exemplo, não tinha no outro ou que nos desagradava, né? E eu sei que essa transferência também não é legal, mas eu digo de forma saudável, né? Sim. Ou seja, ali aproveitando, como se diz, os aprendizados. Sim. Porque eu acho que tudo é válido na nossa vida, né? Até relacionamentos ruins que a gente que a gente teve, e servem para no futuro a gente fazer ali uma análise e trazer para a nova relação, não é isso? Mas nós podemos fazer isso. E é muito saudável também. E isso é saudável, nós podemos, e muitos conseguem. Não se culpando. Onde é que eu errei? Mas não, trazendo isso de forma leve. Isso é importante. Sim, mas é fato que realmente a gente se sente mais atraída fisicamente
para aquilo que é familiar, né? Existem estudos que nos mostram isso, mas a gente deve sim olhar para as nossas relações e entender essas relações, aprender com os erros, porque ainda bem nós conseguimos aprender com os erros, mas também a gente precisa se conhecer para entender o que está por trás dessas minhas escolhas que são inconscientes. A gente não tem, muitas vezes há essa repetição, mas ela há porque a pessoa ainda não conseguiu se perceber que está tendo um padrão que é disfuncional, né? A partir do momento que ela consegue entender, ela consegue olhar para o passado, ela pode conduzir e mudar esse padrão, mas é fundamental que ela mude não só a forma de pensar, a forma de sentir. E isso é muito enraizado, isso é muito infantil. Por isso é importante entender realmente a nossa história, entender como é que essa escolha ela se dá, né? Doutora, e a gente já falou muito aqui sobre autoconhecimento e amor próprio. Então, eu lhe pergunto, é possível amar alguém sem se amar? E aí eu digo, você romper com esse padrão, essa escolha, eu acredito que vem a importância da gente aqui ressaltar a terapia, né? Isso é a busca de uma ajuda profissional na maioria das vezes, porque eu acredito que em determinadas relações você está ali tão envolvida em conflitos que você não consegue ter essa percepção. Sim, na verdade, infelizmente, muitos amam sem se amar. Então é possível, mas não é saudável, porque isso não é uma base, né, para uma relação saudável. Não há uma relação de troca verdadeira, né? Então é importante, aí sim, muitas vezes, se você não consegue mudar isso, não consegue mudar o seu padrão de escolha de parceiro amoroso, se você não está conseguindo vivenciar relações que sejam saudáveis, é importante você se conhecer, para que você possa realmente entender o que está por trás desse seu sentir, né? Para que as suas relações elas sejam mais saudáveis, porque a gente merece. Sim. A gente merece que entre na nossa vida pessoas que vão nos ajudar a crescer, né? Que vão somar, que vão nos validar, que vão estar ali com a gente lado a lado, olhando na mesma direção, né? Então, muitas vezes, para que o relacionamento saudável ele exista, a gente primeiro precisa cuidar da gente, dar um espaço. Antes do outro entrar na nossa vida, a gente precisa olhar para a gente, ter uma relação amorosa com a gente. Daí a terapia é muito importante para esse autoconhecimento, né? Para que a pessoa ela consiga lidar melhor com as suas questões, né? Com as suas dores, com as suas sombras, para que ela possa se vincular com alguém que realmente tenha com ela uma relação amorosa, saudável, estável e feliz. Excelente. O programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer sua presença aqui. Doutora Silele, foi excelente o nosso bate-papo. Que considerações maravilhosas. Eu acredito que o nosso telespectador ele vai tirar muito proveito desse programa. Muito obrigada pela presença. Certamente você vai voltar para a gente conversar mais sobre esses temas. Pronto, assim, eu adorei a conversa. Então, assim, espero ser convidada para voltar aqui novamente. Será um prazer. É sempre bom, né, poder falar sobre relacionamento, falar sobre amor. Então, foi um prazer estar aqui. E a você aí que nos acompanhou até agora, muito obrigada. No programa de hoje deu para perceber que falar de amor é também falar de saúde, liberdade e dignidade. Os relacionamentos fazem parte da vida, mas é a forma como vivemos esses vínculos que determina o quanto crescemos dentro deles ou o quanto nos machucamos tentando caber onde já não há espaço para quem somos. O Família na Real existe para isso, abrir diálogos que importam, esclarecer, provocar consciência e valorizar o que realmente importa nos vínculos humanos.
porque toda transformação, ao começar com uma pergunta e a coragem de olhar para dentro. Se esse tema tocou você, que ele também te inspire a fazer escolhas mais conscientes, a fortalecer o seu amor próprio e a não aceitar o menos do que respeito, reciprocidade e cuidado. A gente se vê no próximo programa e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.